pessoas! Mais uma sexta e mais um dia. Vamos lá? Muito bem. A semana passada eu disse que eu estava buscando alguma coisa e que me interessei em começar a estudar quiromancia, né? E já faz alguns dias, né, que eu já vinha lendo a respeito, estudando a respeito, e eu falei que estaria a partir de agora falando com vocês o que eu estou estudando, acontece a quiromancia, como que ela é, da onde que ela vem e como que a gente pode analisar a nossa mão, né? E não dá pra gente entrar de cabeça sem conhecer um pouco do processo histórico de todas essas informações. Eu então comecei a estudar, até apresentei um dos livros que eu comecei, que é esse aqui, né? E é claro, busco informações na internet para buscar um conceito, né? E entender a história dessa quiromancia, porque se eu tô falando de quiromancia hoje, em algum momento já foi se falado a respeito da quiromancia, né? Então, da onde que ela vem, né? Essa palavra quiromancia do grego, tá? Ela tem um significado, né? Então, a gente estuda esse significado em várias palavras, né? E não é só aqui agora, na ciência tem muito, na história também, mas vamos falar do que eu vim aqui, né, e que eu estou estudando atualmente. Quiromancia. Quiro, né, significa mão e mancia significa profecia, tá? Então, é uma origem grega, né, quiromancia, e que quiro significa mão e mancia significa profecia, tá? E eles consideram, né, um método complexo de adivinhações. Então, bem naquela época, né, quem fazia os estudos das mãos eram considerados os mágicos, os bruxos e tudo mais, tá? E aí, buscando o feito histórico, né, da quiromancia, a gente pode perceber que desde o período da caverna, pelos arqueólogos que vão fazendo as pesquisas e percebem, nas paredes existiam, né, desenhos de mãos colocadas, né? Então a mão ela sempre esteve muito presente na relação humana do homem em si. E aí o que a gente percebe, né? Que é uma relação pré-histórica com as mãos que nós temos, né? E a gente percebe alguns costumes específicos de pessoas de algumas culturas que simbolizava a mão como algo muito forte de sorte, de representação da vida e tudo mais. E muitas pessoas esculpiam as mãos e colocavam nos túmulos dos mortos. E isso em algumas culturas, não em todas, claro. E aí é bastante engraçado, né? Porque olha só, ao longo da história a mão tem sido estudada, esculpida e pintada. Já foi usada simbolicamente e faz parte de vários rituais em vários tipos de culturas, desde a pré-história até agora, tá? Chegou a ser considerada mágica e curativa. E é empregada também como um talismã de boa sorte. E eu vendo dessa questão do talismã, e a gente, por exemplo, nós brasileiros usamos a figa, né? Que a figa significa boa sorte. Só que existe outros países que não consideram a figa algo de boa sorte. E aí é quase considerado quando alguém faz a representação do dedo do meio para alguém.
entendeu? Então você não pode fazer figa em alguns países porque eles vão estar considerando que você vai estar ofendendo o outro. E é interessante isso porque a gente tem o costume de achar que a nossa cultura ela é soberana a tudo, né? Mas não! A gente tem uma cultura nossa que é específico aqui. E se a gente fazer figa na Itália, você vai estar xingando alguém, certo? Eu achei isso bastante interessante e importante a gente parar para refletir que a gente não é o dono da verdade, né? Que a gente tá no mundo que em vários lugares existe uma relação diferente com as coisas que a natureza nos oferece, né? E a gente tem que respeitar, né? E isso a gente tá falando de lugares distantes, porque também nas famílias, nas casas das pessoas também existe uma relação e uma cultura diferente do seu vizinho, de um bairro vizinho, de uma cidade vizinha. Eu vim de São Paulo e quando eu cheguei em Curitiba, eu me senti assim um peixe fora d'água, porque a cultura curitibana não tem nada a ver com a cultura paulistana, certo? É muito, como posso dizer, é muito difícil a gente tentar colocar aquilo que a gente acredita efetivamente, se você não estiver aberto para aceitar as diferenças, tá? Muito bom! Então, hoje eu vou colocar aqui um olhar sobre as mãos, tá? E ela é dividida em várias partes, chega a ser dividida em 9 partes, tá? E hoje eu vou falar 3 partes dessa divisão das mãos fundamentais para esse estudo, ok? Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre a unha, tá? A unha, ela tem um valor incalculável para a relação da saúde das pessoas, tá? A cor, a aparência, as lanulas, certo? Elas são aqueles branquinhos que fica aqui embaixo da unha, né? Onde ela nasce, a raiz. E a condição da unha em si são auxiliares mais úteis para um diagnóstico de como que você está fisicamente, de como que você está na sua saúde, né? Então aquelas unhas mais fracas, tudo tem tudo a ver com relação à sua saúde, quais são as suas deficiências de vitaminas e tudo mais, certo? E em termos psicológicos, tá? O formato, né? Daí é claro, você tem unha comprida e você vai formar ela de várias formas, né? Agora que existe aquelas unhas falsas em cima, então você perde a leitura dessa real unha que você tem, né? O formato da unha, ela traz os conceitos psicológicos da pessoa, certo? A personalidade, o perfil dessas pessoas, né? Ela ajuda na construção, né, de um quiromancista compreender psicologicamente, né, compreender o perfil dessa pessoa, vendo o formato real, né, o formato verdade da mão da pessoa. Então eu não posso usar as minhas unhas? Lógico que pode. Você só não vai apresentar para, vamos supor, eu quero que leiam a minha mão. Não vou conseguir analisar, né, a sua, como posso dizer, o seu caráter específico, focado no seu perfil, personalidade, saúde, pelas unhas, né, porque elas estão com as unhas de fibra e tudo mais, certo? E é interessante o quanto que ela influencia, né, no nosso dia a dia, né? O segundo tópico que a gente vai falar vai ser sobre as pontas dos dedos e as falanges, certo? Esse formato da ponta do dedo, ela vai revelar o modo como você mostra o seu talento, certo? Então, para o mundo exterior, certo? E o comprimento da espessura dessas falanges também vai ajudar, né? Ou vai te ajudar a compreender como que você visualiza esse mundo exterior, né?
indica quais são as suas habilidades principais também. Então, quando a gente vai analisando essas pontas dos dedos, eu posso perceber, você tem mais habilidade com coisas delicadas, não, você tem mais habilidade com umas coisas mais rústicas. Você começa a perceber pelo formato da tua mão quais são as suas maiores habilidades, e com isso também vai te ajudar a compreender os seus talentos nesse mundo exterior. De repente você percebe que você nunca consegue ir lá fazer um tricô, fazer um bordado. Por que você não consegue? Porque você não tem esse talento, né, que é nato em pessoas que têm uma mão que tenha mais afinidade com isso. Mas de repente a pessoa consegue mexer com planta, fazer jardinagem, não sei o quê. Por quê? Porque o formato da mão ajuda ela nesse talento, né? De fazer um jardim que fica legal, que ela pega e não tem... Isso tudo vem, né, desse formato da mão. Isso não quer dizer que ela não vá fazer outra coisa. Lógico que vai, e todo ser humano é capaz de se adaptar à sua sociedade, tá? Senão a gente não estaríamos vivendo em sociedade. E é claro que os talentos, elas são natos. Você vai perceber que você se sente melhor a fazer aquilo. Não quer dizer que você não consegue fazer outras coisas, ok? E o terceiro tópico que a gente vai estar falando hoje é sobre os montes, e que daí eu fui descobrir, os montes são essas açõezinhas aqui, sabe, essas coisinhas que essa é a palma que se divide, tá? Elas são divididas em 9 áreas. Eu fiquei procurando as 9 áreas aqui, eu falei, meu Deus, não tem 9. Mas tem, depois a gente vai estudar sobre os montes e vocês vão entender que existem as 9 áreas. Que é as 9 áreas carnudas que existem nas bordas, né, da palma da mão. São camadas que eles consideram na quiromancia os montes, tá? Cada um deles são associados a um diferente aspecto da sua personalidade. Então, cada um tem um formato e tem uma referência para a sua personalidade, certo? Então, a gente hoje aprende essas 3 divisões que a nossa mão tem. É claro, são 9 divisões, né, que eu estou estudando, e esses 3 são os principais. A unha, aonde eu vou estar visualizando a saúde, né, o perfil, a personalidade, as pontas dos dedos, aonde apresenta os talentos das pessoas, junto com as suas habilidades, e os montes, né, a personalidade das pessoas, ok? Então, eu vou deixar daí um trechinho ali só explicando esses 3 requisitos, né, da compreensão, né, da palma da mão, né, e da mão como um todo, certo? E por hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre quiromancia. Quem sabe, né, mais pra frente eu já vou conseguir olhar assim e já falar, nossa, mas a gente já compreende, né, que a unha é saúde, perfil, né, e a personalidade junto com os montes, que você vai apresentar os aspectos mais direcionados a essa personalidade, os dedos e as falanges representando aí as habilidades e o talento das pessoas. E aí a gente vai passando várias vezes por esses conceitos até que esse conceito finaliza de forma fixa na nossa cabeça e a gente começa a compreender. E é assim que a gente aprende. Não só quiromancia, qualquer coisa. Certo? Então, deixo aí esse meu recadinho. Semana que vem mais 3 partes da divisão da nossa mão. E vamos nessa. Muito obrigada por estar aqui me assistindo. Compartilhe para quem gosta de saber, né, sobre quiromancia, sobre qualquer coisa, e vamos nessa. Não se esqueça, curtem o meu vídeo, compartilha
E pede para seus colegas, seus vizinhos, seus amigos aí se inscrever no meu canal. E não esqueça de você se inscrever também, tá bom? E se quiser receber as notificações, aperte ali no sininho. Toda sexta-feira eu tô colocando um vídeo novo aqui, tá bom? Beijos!